Nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025, o Brasil presenciou algo inédito com o início do julgamento de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Pela primeira vez em nossa democracia, um ex-chefe de Estado senta no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal, acusado de conspirar contra as instituições que jurou defender. Mas como chegamos até aqui? O que levou Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil, a estar sendo julgado por crimes que podem resultar em até 43 anos de prisão? Para entender o julgamento que começou ontem, precisamos voltar no tempo e reconstituir, passo a passo, a trama que quase custou nossa democracia. Eu sou Adriana Rocha, colunista e editora-chefe do portal VXN Brasil. Bem-vindos ao primeiro episódio de O Julgamento à Trama Golpista de Bolsonaro. Nossa série documental que acompanha em tempo real um dos julgamentos mais importantes da história brasileira. 8 de março de 2021, o Marco Zero. A história que estamos contando hoje começou em uma data que poucos brasileiros se lembram, mas que mudou completamente os rumos da política nacional. Era 8 de março de 2021, quando o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão que abalaria o Palácio do Planalto. Anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Com uma canetada, Lula recuperou seus direitos políticos e voltou a ser elegível para a presidência da República. Para muitos analistas, aquele foi o marco zero da conspiração golpista que seria descoberta anos depois pela Polícia Federal. Segundo documentos apreendidos pela PF e que constam na denúncia da Procuradoria-Geral da República, a reação no entorno de Bolsonaro foi imediata. Apenas alguns dias após a decisão de Fachin, o grupo de apoio ao então presidente já cogitava que Bolsonaro passasse a, abre aspas, afrontar e desobedecer decisões do STF, fecha aspas. Os investigadores descobriram que chegaram a criar, naqueles dias de março, um, abre aspas, plano de contingenciamento e fuga de Bolsonaro, fecha aspas, caso a ousadia não fosse tolerada pelos militares. Já naquele momento, apenas 10 dias após Lula recuperar seus direitos, o entorno presidencial discutia a possibilidade de Bolsonaro simplesmente ignorar decisões do Poder Judiciário. Para a PGR, março de 2021 marca o início da articulação de uma organização criminosa voltada especificamente para impedir que Lula concorresse nas eleições de 2022 ou, caso ele vencesse, para impedir sua posse. Foram dias sombrios para nossa democracia, embora poucos percebessem na época. A partir daquele momento, o que antes eram apenas ameaças e bravatas começaram a ganhar contornos de um plano estruturado. O grupo conspirador já discutia cenários extremos, incluindo a possibilidade de o presidente da República simplesmente desafiar abertamente as decisões do Supremo Tribunal Federal. Julho de 2021, a primeira escalada. Se março foi o momento em que a semente da conspiração foi plantada, julho de 2021 foi quando ela começou a germinar publicamente. No dia 29 de julho, Bolsonaro convocou embaixadores estrangeiros para uma reunião no Palácio da Alvorada. Não foi uma reunião qualquer, foi o que a Procuradoria-Geral da República considera como, abre aspas, o início da execução prática do plano de insurreição, fecha aspas. Naquela live transmitida ao vivo para todo o país, Bolsonaro atacou frontalmente o sistema eletrônico de votação brasileiro. Diante de dezenas de embaixadores perplexos, o presidente do Brasil espalhou teorias conspiratórias sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar uma única prova do que afirmava. Abre aspas, o sistema eletrônico de votação é uma caixa preta. Eu, como chefe do executivo, não posso admitir que continuemos com esse sistema, fecha aspas, disse Bolsonaro naquele dia, ignorando os mais de 20 anos de funcionamento seguro e auditado do sistema eleitoral brasileiro. Para especialistas em segurança democrática, aquela live marcou uma virada. Bolsonaro deixava de questionar pontualmente decisões do STF para atacar sistematicamente um dos pilares da democracia brasileira, o sistema eleitoral. Era o presidente da República, usando sua autoridade máxima para plantar dúvidas sobre a lisura das eleições que se aproximavam. O evento representou uma escalada significativa na estratégia de descrédito às instituições. Não se tratava mais de críticas isoladas ou conflitos pontuais com o judiciário. Era um ataque coordenado e sistemático ao próprio fundamento da democracia, a confiança no processo eleitoral.
Os diplomatas presentes relataram posteriormente a seus governos a perplexidade diante das alegações sem fundamento apresentadas pelo chefe de Estado brasileiro. Aquele momento marcou o início da internacionalização da crise institucional que se agravaria nos meses seguintes. O discurso de 7 de setembro, a primeira ameaça explícita. Se em julho Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, foi em setembro que ele direcionou suas ameaças diretamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O dia 7 de setembro de 2021 ficaria marcado como o dia em que um presidente da República ameaçou explicitamente os outros poderes. Em Brasília, diante de milhares de apoiadores e de toda a imprensa nacional e internacional, Bolsonaro proferiu palavras que gelaram o sangue de quem entendia a gravidade do momento. Abre aspas, eu não mais cumprirei decisões deste ministro Alexandre de Moraes. Só Deus me tira de lá. Só saio preso, morto ou com vitória. Fecha aspas. Não eram palavras de improviso ou arroubo emocional. Segundo a investigação da PF, aquele discurso fazia parte de uma estratégia calculada para testar os limites da tolerância institucional. Bolsonaro queria saber até onde podia ir sem sofrer consequências graves. A reação foi imediata. O dólar disparou, a bolsa despencou e empresários começaram a se mobilizar em defesa da democracia. Era a primeira vez desde a redemocratização que um presidente eleito ameaçava diretamente outro poder da República com tamanha clareza. Mas o estrago estava feito. Para seus apoiadores mais radicais, Bolsonaro havia dado sinal verde para escaladas ainda maiores. Para a comunidade internacional, o Brasil sinalizava que sua democracia estava sob ameaça interna. Vivemos um grande risco naqueles dias, embora muitos ainda acreditassem que fossem apenas palavras vazias. O discurso de 7 de setembro representou um marco na escalada autoritária. Era a primeira vez que um presidente brasileiro, desde a redemocratização, declarava publicamente que não cumpriria decisões de outro poder. A gravidade do momento foi amplificada pelo fato de ter sido proferido no Dia da Independência, data simbólica para a democracia brasileira. O ataque ao sistema eleitoral brasileiro ganhou contornos ainda mais graves em 18 de julho de 2022, quando Bolsonaro convocou formalmente os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros ao Palácio da Alvorada. Desta vez, não seria uma live nas redes sociais, mas uma convocação oficial usando toda a estrutura do Estado brasileiro. Mais de 40 embaixadores compareceram ao encontro, incluindo representantes dos Estados Unidos, União Europeia, China e outros países importantes. O que viram foi um espetáculo constrangedor. O presidente do Brasil apresentando teorias conspiratórias sobre o próprio sistema eleitoral de seu país, sem qualquer evidência. Durante mais de uma hora, Bolsonaro repetiu acusações infundadas contra as urnas eletrônicas, mostrou vídeos editados de forma tendenciosa e chegou a sugerir que as eleições de 2022 poderiam ser fraudulentas. O evento foi transmitido ao vivo, fazendo com que milhões de brasileiros assistissem ao presidente questionando a lisura de eleições que ainda nem haviam acontecido. Não era mais apenas um ataque interno ao sistema democrático. Era a internacionalização da crise, uma tentativa de Bolsonaro de ganhar legitimidade externa para futuras contestações do resultado eleitoral. O embaixador americano presente na reunião, segundo relatos diplomáticos vazados posteriormente, ficou visivelmente desconfortável com as alegações de Bolsonaro. Outros diplomatas europeus relataram a seus governos que o presidente brasileiro parecia estar preparando o terreno para não aceitar uma eventual derrota eleitoral. Aquele evento marcou um ponto de não retorno nas relações do Brasil com seus parceiros internacionais. Era a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro utilizava a diplomacia oficial para espalhar teorias conspiratórias sobre seu próprio sistema democrático. A comunidade internacional começou a se preparar para cenários de instabilidade política no Brasil. Paralelamente aos ataques públicos, uma trama muito mais sombria se desenvolvia nos bastidores do governo. As reuniões ministeriais do governo Bolsonaro, que antes discutiam políticas públicas e questões administrativas, passaram a ser utilizadas para o que a PGR chama de, abre aspas, incitar ataques às urnas e difusão de notícias falsas, fecha aspas. Em uma dessas reuniões, segundo documentos apreendidos pela Polícia Federal, chegou-se a falar inequivocamente em, abre aspas, uso da força, fecha aspas, como alternativa a ser implementada, se necessário.
O general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional e hoje réu no processo, foi ainda mais explícito. Abre aspas. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, fecha aspas, disse Heleno durante uma das reuniões ministeriais de 2022. A frase, registrada em gravação oficial do Palácio do Planalto, mostra como o núcleo do governo já discutia abertamente a possibilidade de impedir as eleições ou não aceitar seus resultados. Outros ministros presentes nas reuniões, segundo depoimentos dados à PF, relataram o clima tenso e conspiratório que dominou o governo nos meses anteriores às eleições. Falava-se em mobilizar as Forças Armadas, em decretar estado de sítio, em prender ministros do STF e do TSE. O ambiente no Palácio do Planalto havia se transformado completamente. Era como se o governo brasileiro estivesse sendo conduzido por um grupo que já não acreditava na legitimidade do processo democrático. Gravações oficiais dessas reuniões, posteriormente analisadas pela Polícia Federal, revelaram um padrão sistemático de incitação à violência política e de preparação para cenários extremos. Foram dias em que a democracia brasileira correu riscos reais, embora muitos brasileiros ainda não percebessem a gravidade do que se tramava nos corredores do poder. Um dos aspectos mais graves revelados pela investigação foi o envolvimento de militares de alta patente na conspiração. Não eram apenas generais da reserva ou apoiadores civis, eram militares da ativa, em posições-chave do governo, discutindo planos para subverter a ordem constitucional. O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro e hoje é réu no processo, teve papel central na articulação com outros comandantes militares. Segundo a PF, Nogueira participou de reuniões onde se discutia como as Forças Armadas poderiam intervir para manter Bolsonaro no poder. Mais grave ainda foi a descoberta de que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, chegou a concordar com planos golpistas que seriam apresentados posteriormente. Santos é hoje um dos 8 réus do chamado núcleo crucial da organização criminosa. A participação militar na conspiração representava o aspecto mais perigoso de toda a trama. Desde a redemocratização, as Forças Armadas brasileiras mantiveram-se afastadas da política partidária. Ver generais e almirantes da ativa conspirando contra a democracia trouxe memórias sombrias dos anos de ditadura militar. Foram dias em que nossa democracia esteve em perigo real. O envolvimento militar dava à conspiração uma dimensão completamente diferente. Não se tratava mais apenas de um grupo de políticos descontentes ou apoiadores radicais. Era uma articulação que envolvia as próprias instituições responsáveis pela defesa nacional, voltando-se contra a ordem constitucional que juraram proteger. A descoberta desses fatos pela investigação da Polícia Federal revelou quão próximo o Brasil esteve de reviver os traumas de intervenções militares na política. Felizmente, outros comandantes militares rejeitaram os planos golpistas, impedindo que a situação evoluísse para cenários ainda mais dramáticos. Apesar de toda a campanha de descrédito contra o sistema eleitoral, as eleições de outubro de 2022 transcorreram normalmente. O TSE conduziu o pleito com total transparência, permitindo fiscalização de todos os partidos e candidatos. Auditores independentes acompanharam cada etapa do processo. No dia 30 de outubro, o resultado que Bolsonaro tanto tentou prevenir se concretizou. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com 50,9% dos votos válidos, uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Era a vitória mais apertada da história das eleições presidenciais brasileiras, mas era uma vitória legítima e incontestável. A reação de Bolsonaro ao resultado foi reveladora. Ele simplesmente desapareceu. Por 2 dias inteiros, o presidente da República não se manifestou publicamente sobre o resultado da eleição. Não houve discurso, não houve coletiva, não houve sequer uma nota oficial da presidência reconhecendo a vitória de Lula. Enquanto isso, nas estradas do país, apoiadores de Bolsonaro começaram a bloquear rodovias federais, questionando o resultado das urnas. Foram mais de 300 bloqueios simultâneos, claramente coordenados, exigindo intervenção militar para manter Bolsonaro no poder. Quando finalmente se manifestou, no dia 1º de novembro, Bolsonaro fez um discurso ambíguo.
Não reconheceu explicitamente a derrota, não parabenizou Lula pela vitória e autorizou seu ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, hoje também réu no processo, a iniciar a transição de governo. Mas as palavras escolhidas foram cuidadosas. Hoje não havia perdido as eleições, apenas autorizava o início da transição. O silêncio inicial de Bolsonaro e sua manifestação posterior ambígua foram interpretados por muitos analistas como sinais claros de que ele não aceitaria pacificamente o resultado das urnas. A coordenação dos bloqueios rodoviários demonstrava que existia uma estrutura organizada preparada para contestar o resultado eleitoral. Dezembro de 2022, a trama se intensifica. Se outubro foi o mês da derrota eleitoral, dezembro de 2022 foi quando a conspiração atingiu seu ponto mais perigoso. Com a posse de Lula marcada para 1º de janeiro de 2023, o tempo estava se esgotando para qualquer plano de manter Bolsonaro no poder. Foi nesse contexto de desespero crescente que surgiram os planos mais extremos da organização criminosa. O primeiro deles seria apresentado no próprio Palácio do Planalto, sede do poder presidencial, em uma reunião que ficaria conhecida como o Encontro da Minuta Golpista. Segundo a investigação, ao longo de novembro e dezembro de 2022, o núcleo conspirador intensificou suas atividades. Reuniões secretas aconteciam regularmente, envolvendo ministros, generais, deputados e empresários. Todos unidos por um objetivo comum: impedir que Lula tomasse posse como presidente da República. As conversas, monitoradas posteriormente pela Polícia Federal através da quebra de sigilo telemático dos investigados, revelavam o grau de detalhamento dos planos. Discute-se desde aspectos jurídicos de como justificar um golpe, até questões operacionais de como prender autoridades e tomar o controle de instituições. O clima no Palácio do Planalto, segundo relatos de funcionários posteriormente ouvidos pela PF, era de tensão extrema. Bolsonaro recebia visitantes em reuniões reservadas que não constavam da agenda oficial. Assessores próximos relataram que o presidente parecia estar sendo pressionado por apoiadores mais radicais a tomar medidas extremas. Dezembro de 2022 representou um momento de maior perigo para a democracia brasileira desde a redemocratização. Era a reta final de um governo que, derrotado nas urnas, conspirava abertamente para se manter no poder à força. Os planos discutidos naquele período iam muito além de simples contestações políticas, eram projetos concretos de ruptura institucional. A intensidade das articulações demonstrava que o grupo conspirador estava disposto a tudo para impedir a alternância de poder prevista constitucionalmente. Minuta que quase mudou a história. O ponto culminante da conspiração aconteceu em 7 de dezembro de 2022, exatamente 25 dias antes da posse de Lula. Naquela data, Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio da Alvorada com os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Presente também estava o ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, hoje réu no processo. O objetivo da reunião era apresentar o que ficou conhecido como a Minuta Golpista, um documento de cerca de 5 páginas que propunha medidas extremas para manter Bolsonaro no poder. A existência e o conteúdo dessa minuta só vieram à luz através do depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, que comandava o Exército na época. Freire Gomes, que se recusou a aderir ao plano, revelou posteriormente à PF os detalhes assustadores daquela reunião. Segundo o general, a minuta previa a decretação de estado de sítio, a prisão de ministros do STF e do TSE, a anulação das eleições de 2022 e a convocação de novas eleições sob controle militar. Era um plano detalhado para um golpe de Estado clássico, apresentado pelo próprio presidente da República a comandantes militares. O documento chegava a especificar quais autoridades deveriam ser presas, incluindo os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, do STF, além do presidente do TSE. Previa também o controle militar dos meios de comunicação e a suspensão de garantias constitucionais. A reação dos comandantes foi decisiva para o destino da democracia brasileira. Apenas o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, demonstrou disposição de aderir ao plano. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica rejeitaram categoricamente a proposta e chegaram a ameaçar prender tanto o ministro da Defesa quanto o próprio Bolsonaro, caso tentassem seguir adiante com o golpe. Aquela reunião de 7 de dezembro representou o momento em que a democracia brasileira esteve mais próxima do abismo.
Era um presidente da República apresentando formalmente um plano de golpe a comandantes militares. A recusa dos comandantes militares foi um golpe devastador para os planos da organização criminosa. Sem o apoio das Forças Armadas, qualquer tentativa de golpe de Estado estaria fadada ao fracasso. Bolsonaro e seus aliados sabiam que não poderiam enfrentar as instituições democráticas sem ter o poder de fogo militar do seu lado. Mas o fracasso da minuta golpista não significou o fim da conspiração. Pelo contrário, segundo a PGR, ele apenas fez com que o grupo buscasse alternativas ainda mais desesperadas. Se não podiam contar com os comandantes militares, talvez pudessem recorrer a ações isoladas, grupos paramilitares ou provocar situações de caos que justificariam uma intervenção. Foi nesse contexto que surgiu o plano mais sombrio de toda a conspiração, Punhal Verde e Amarelo, uma operação que previa nem mais nem menos que o assassinato das 3 principais autoridades que representavam obstáculos ao golpe: Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. A descoberta deste plano pelos investigadores da PF revelou até onde estava disposta a ir a organização criminosa para manter Bolsonaro no poder. Não se tratava mais apenas de um golpe institucional, mas de um plano de eliminação física de adversários políticos. Dezembro de 2022 foi sem dúvida o mês mais perigoso para a democracia brasileira desde a redemocratização. Foram semanas em que o país esteve a poucos passos de mergulhar em uma crise institucional sem precedentes. Felizmente, a recusa dos comandantes militares impediu que o pior acontecesse, mas as consequências daqueles dias sombrios ainda estamos vivendo hoje. O fracasso da minuta golpista marcou uma virada definitiva nos planos da organização criminosa. Impedidos de contar com o apoio militar institucional, os conspiradores precisaram buscar caminhos ainda mais extremos e perigosos. Era o desespero de um grupo que via suas últimas chances de manter o poder se esgotarem rapidamente. Com o fracasso da minuta golpista e a aproximação da posse de Lula, a organização criminosa precisou reformular completamente seus planos. Se não podiam impedir a posse através de um golpe militar tradicional, talvez pudessem criar uma situação de caos e instabilidade que justificasse algum tipo de intervenção. É nesse contexto que devemos entender os eventos que se seguiriam em janeiro de 2023. A mobilização de apoiadores em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, os ataques coordenados às redes sociais, a disseminação massiva de notícias falsas sobre as eleições, tudo isso fazia parte de uma estratégia maior. A PGR descobriu que a organização criminosa manteve contato constante com os grupos que acampavam em frente aos quartéis, incentivando suas mobilizações e alimentando suas esperanças de que as Forças Armadas ainda poderiam intervir. Era uma estratégia perigosa que brincava com o fogo do radicalismo político. O ano de 2022 chegava ao fim com Bolsonaro derrotado nas urnas, mas ainda no poder por mais alguns dias. A transição de governo, que deveria ser um processo natural e civilizado, transformara-se num período de extrema tensão e incerteza. O Brasil vivia dias sombrios e o pior ainda estava por vir. Os últimos dias de dezembro de 2022 foram marcados por uma mobilização intensa dos grupos radicais. Alimentados pelas teorias conspiratórias espalhadas ao longo de meses, milhares de pessoas se concentraram em Brasília, acreditando que as Forças Armadas ainda poderiam intervir para manter Bolsonaro no poder. Era uma multidão manipulada por uma organização criminosa que havia falhado em seus planos principais, mas ainda tentava criar condições para algum tipo de ruptura institucional. O clima de tensão era palpável na capital federal. Brasília se preparava para receber Lula como presidente eleito, mas também enfrentava a presença massiva de grupos que não aceitavam o resultado das eleições. Chegamos ao final deste primeiro episódio de nossa série documental. Percorremos os primeiros 22 meses de uma conspiração que começou com a recuperação dos direitos políticos de Lula, em março de 2021, e culminaria com os dramáticos eventos de janeiro de 2023. Vimos como um grupo organizado, liderado pelo próprio presidente da República, desenvolveu planos cada vez mais extremos para se manter no poder. Desde os primeiros ataques ao sistema eleitoral até a apresentação de uma minuta golpista a comandantes militares, a democracia brasileira nunca esteve tão ameaçada desde a redemocratização.
Mas esta é apenas a primeira parte da história. No próximo episódio, que vai ao ar na terça-feira, 9 de setembro, vamos contar os detalhes mais chocantes da conspiração por plano Punhal Verde e Amarelo para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, a tentativa frustrada de execução em 15 de dezembro de 2022 e como tudo isso levou aos trágicos eventos de 8 de janeiro de 2023. A democracia brasileira sobreviveu a esses dias sombrios, mas as cicatrizes permanecem, e a justiça agora precisa dar sua resposta. Este primeiro episódio nos mostrou como uma eleição legítima e um resultado democrático podem ser contestados através de uma trama elaborada e perigosa. Vimos como autoridades máximas da República conspiraram contra as próprias instituições que juraram defender. É uma história que precisa ser contada e compreendida para que nunca mais se repita. A democracia é um bem frágil que exige proteção constante. Os eventos que acompanhamos nestes meses mostraram o quanto ela pode ser ameaçada por quem deveria ser seu maior guardião. Eu sou Adriana Rocha, obrigada por me acompanharem e nos vemos na terça-feira para mais um episódio de O Julgamento, a Trama Golpista de Bolsonaro. Fique bem e até mais.